Andar sozinho com minhas forças. Glória a Deus, boa noite, a paz, você que entrou e agora, Deus abençoe. Daqui a pouco nós estaremos falando da palavra do nosso bom Deus. Que Deus abençoe sua vida desde já em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós estaremos falando da palavra de Deus. Como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como Glória a Deus. Uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar. O hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos. Se achegue para cá, vamos compartilhando, vamos aí adorando esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar. Glória a Deus. Se Deus é poderoso, adore a Ele. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro. Aleluia, Jesus. Me ajuda a Que bom te servi-lo, te adorar, Senhor. as forças eu não vou conseguir. Com a nossa força não conseguimos ver verdade, mas com as tuas forças nós conseguimos, Senhor. Mas nos teus passos eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum. Mas se Verdade, Pai. comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o nome de Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Glória a Deus. As obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é teu e você pode andar. E no céu eu quero ir pra lá. E no céu e lá eu vou chegar. E no céu e lá no céu eu vou cantar Santo Deus de Israel. Santo, Santo, no lindo coral todos nós iremos cantar. Santo, Santo, imagina o coral, todos nós iremos cantar.
aí do outro lado, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui adorando esse Deus Todo-Poderoso. Já chegue para cá e vamos adorar e ouvi-lo, a palavra do nosso bom Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, magnífico e poderoso, esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. Pois muito bem, vamos continuar aqui falando do amor, da palavra do nosso bom Deus, porque o homem só se completa no Senhor Jesus Cristo, né? Não há aonde o homem se completar, somente no Criador, e esse Criador é o nosso Deus, que criou o céu, a terra e tudo que nele há. Por isso que nós temos que olhar para Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos conhece. A Bíblia vai nos dizer que antes mesmo de nós ser formado no ventre materno, Deus já nos conhecia e tinha todos os nossos dias escritos no livro, antes de nós ser formados. É esse Deus que nós temos que servir, é esse Deus que nós temos que adorar, louvar e bendizer o nome dele, de toda a nossa fé, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque até mesmo o Senhor Jesus está às portas, o Senhor Jesus está voltando, e nós temos que estar atento à volta de Jesus, estar atento à palavra do nosso bom Deus. Se você quer realmente ter uma vida eterna, né? Viver uma vida eterna, então essa é a única maneira, não tem outro jeito de como nós nos escapar, não tem, há somente um Salvador. E esse Salvador se chama o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Então, por isso, nós temos que estar atentos a respeito da palavra do nosso bom Deus, né? A paz, você que está do outro lado, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando exatamente a maior riqueza da nossa alma. As pessoas hoje em dia, elas estão vivendo uma vida tão desesperadamente, de tal maneira, de corre de um lado, corre para o outro, né? Desesperadamente, de toda maneira, elas estão andando e correndo e se esquecendo que a salvação, só há um que pode nos salvar, só há um que pode nos libertar, e esse se chama o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. A paz, Mário, que Deus abençoe, Mário. Você está andando por aonde, homem? Forte abraço, viu? Então, gente, enquanto mais eu e você valorizar a palavra de Deus com todo o nosso esforço, com toda a nossa alma e perseverança, você está valorizando exatamente a salvação da sua alma. O verdadeiro nós são a nossa alma, e nós precisamos de um Salvador, e não há outro Salvador além do nosso Deus, né, o Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas hoje, ela despreza, né, o valor da alma dela, elas estão desprezando o valor da alma dela, que um dia vai custar muito caro, e nós precisamos rever isso hoje, enquanto você há fôlego de vida, você tem uma oportunidade de levar sua alma à salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E só Ele pode salvar, não há outro meio de salvação. Você vê que o mundo, ele está tão de ponta cabeça
que as pessoas estão correndo atrás de uma salvação da maneira delas, do jeito delas, e nós sabemos que não há. Você que lê a palavra de Deus, você que realmente entende um pouco da palavra do nosso bom Deus, está bem ciente que não há outro Salvador além do nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo porque Ele nos comprou com seu sangue precioso. Então nós temos que ter determinação, fé, para tirar do nossos caminhos, da nossa vida, tudo aquilo que impede a nossa salvação. Quer dizer, abrir mão, abrir mão de tudo aquilo que impede o Senhor Jesus Cristo nos salvar, nos libertar deste mundo cruel, porque se nós não tivermos essa atitude, não for uma pessoa determinada a andar no caminho da justiça para a salvação da nossa alma, nós estamos perdidos, Estamos perdidos. Tem uma passagem aqui em Crônicas que fala de um rei Asa, que ele tomou uma devida atitude. Ele estava em situações tão complicadas que eles não tinham paz nem para quem saía da cidade e não tinha paz para quem entrava na cidade. Você vê que a pessoa sem a direção de Deus, ela não tem paz. Aliás, o Senhor Jesus vai nos dizer ali em João, capítulo 15 de João, o Senhor Jesus vai nos dizer que sem Ele nada nós podemos fazer. Pois muito bem, tem muitas pessoas até mesmo fazendo muitas coisas do jeito delas, da maneira delas, mas não chega a lugar nenhum, porque o Senhor Jesus está dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Quantas pessoas que elas estão lutando da maneira delas, da forma delas, e não chega a lugar nenhum, porque precisa de Jesus, porque tem coisas na minha e na sua vida que nós não vamos vencer com a força do nosso braço, com a nossa capacidade, com nossos recursos, nós não vamos conseguir vencer, porque todos nós somos limitados, todos nós temos o limite. O próprio Deus coloca esse limite, O próprio Deus. Boa noite, Fabrício, que Deus abençoe, um forte abraço, meu amigo. Deus abençoe você e a sua família. Vamos chegar para cá, compartilhar a palavra do nosso bom Deus, porque só Ele que vai completar a nossa vida e nos conduzir para uma vida eterna. Mas para isso nós temos que estar atento à palavra de Deus, nós temos que estar atento. O Senhor Jesus vai dizer bem claro que sem Ele ninguém pode fazer nada, ninguém, porque Ele disse: se nós estiver na palavra dele, ele estando em nós, nós daremos frutos, daremos fruto, pois sem ele nós não conseguimos dar os frutos para nos conduzir. Esse fruto está falando para a vida eterna, e nós precisamos, e sem ele nada nós podemos fazer. Quantas pessoas que hoje elas lutam da maneira delas, elas têm lutado da forma delas, elas têm batalhado, são pessoas, bem verdade, guerreiras, São pessoas que você conhece, que são pessoas guerreiras, batalhadeira, ela não deixa de batalhar, mas falta algo para completar ela, e esse algo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente o Senhor Jesus que pode completar ela 100%, porque o homem, quando Jesus fala que o homem nada pode fazer, não está no sentido de bens materiais, porque até mesmo Jesus diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, Tem um certo feito, uma palavra que Jesus diz, exatamente isso, que um homem, ele olhou para o seu celeiro e disse: está muito pequeno esse celeiro, desmancharei e farei outro celeiro maior para acolher todos os meus bens, todo o cereal, colocar aqui para que minha alma regozeje muitos anos. Sabe que Jesus disse para ele: louco, se hoje pedir a sua alma, que tens, Então, a gente só pode fazer alguma coisa se incluir Jesus na nossa vida. Nós vamos vencer a dificuldade, vencer as lutas e ter uma vida de paz, Porque ter uma vida de paz não é só ter recurso,
Porque a pessoa natural que não busca a Deus, né? Ela acha que ter paz é ter muito dinheiro, morar em mansões, ter carrão, ter avião, ter tudo isso. Isso não é paz, tá? A paz verdadeira, ela vem de Cristo Jesus. Aliás, somente Jesus Cristo pode nos dar esta paz, porque a paz que Jesus nos dá é exatamente na nossa alma, a nossa alma. E a nossa alma, ela carece, ela precisa exatamente de paz. E aqui em Crônicas, né, onde eu vou estar lendo, em Crônicas exatamente o rei Asa, não era qualquer pessoa, ele era rei, tá? De uma cidade, de um estado. E esse rei Asa, eles abandonaram Deus, tá? Eles abandonaram Deus de uma hora para outra, não quiseram mais obedecê-lo. Abandonar Deus não é você falar, eu não quero mais, eu não quero servir a Deus, não. Abandonar Deus é quando a pessoa deixa de obedecê-lo. Qualquer pessoa que deixa de obedecê-lo, a palavra de Deus, ela acaba abandonando a Deus, tá bom? Ela pode ter falado em Deus, ela pode ter realmente dizer que ama a Deus, mas Jesus vai dizer, aquele que ama Ele, guarda os seus mandamentos. Isso aí está lá em João 14, tá? Jesus diz, aquele que me ama, guarda minhas palavras. Você entendeu? Quer dizer, pratica. Se guardar, pratica minhas palavras. Esse sim ama ao nosso Deus. E aqui é a reforma religiosa de Asa. Diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 a seguir. Vai nos dizer assim, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse, ouve minha Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Veja só, Deus, Ele está comigo e com você, enquanto eu e você estiver com Ele. Enquanto eu e você estiver com Ele, Ele estará comigo e com você. Pode ter certeza, em qualquer circunstância, em qualquer situação, que a qual seja ela da sua vida. É claro que cada um de nós enfrentamos dificuldade diferente um dos outros, né? São dificuldades físicas, financeiras, espirituais, são dificuldades que às vezes fogem da minha capacidade e da sua capacidade. O próprio Deus, ele coloca limite no homem. O homem pode ser bilionário, o homem pode ser o mais estudado da face da terra, mas Deus põe exatamente em todo ser humano um limite. Dali a pessoa não consegue passar mais. Tem situações na vida do ser humano, são situações espirituais, que o homem se depara até aquele momento ali, que ele só tem duas escolhas. Ou se arrepende dos seus pecados, e aceita o Senhor Jesus como Salvador da alma dele, ou ele dá cabo à própria vida, se destrói por si próprio. Então aqui o rei Asa se encontrava numa situação desesperadora, como muitas pessoas aqui eram a nação, era o rei e toda a nação, né? Mas trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas que elas estão exatamente desesperadas, a alma dela não tem paz, aonde ela vai ela não tem paz, aonde ela entra, aonde ela chega, ela não consegue ter paz, porque tudo para ela se torna ruim, abominável, em situações complicadas. Você que já passou por isso ou está passando, sabe muito bem do que eu estou falando. Então esse rei Asa, Deus mandou esse profeta, filho de Oded, falar com o rei Asa, falar ao rei, ó Asa, é o seguinte, enquanto vós estiver comigo, Deus falando para ele, eu estarei convosco. E isso em qualquer batalha, em qualquer situação, circunstância da minha e da sua vida. Eu sei que as pessoas não valorizam mais o Criador, a palavra de Deus, não valorizam o que Jesus tem feito por mim, por você. Infelizmente, né? As pessoas estão correndo atrás
do bem-estar hoje e agora, e esquece da sua salvação, esquece do reino do céu, a qual sem Cristo Jesus ninguém chega até a Deus. Jesus falou isso bem claro para Nicodemos, né? Lá em João 14, já no João 3, já 3 vezes eu falo aqui de João, né? Em João 3 vai dizer bem claro, Jesus disse que sem ele não há salvação de jeito e forma nenhuma, né? João 14:6 vai dizer que sem Cristo Jesus nós não iremos até ao nosso bom Deus. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos bem claro, né? Se não nascer da água e do Espírito Santo, não verá Deus, tá? Isso é a palavra de Deus que nos fala. E aqui Deus está usando o profeta e falando para Asa, enquanto vós estiver comigo, eu estarei convosco. Veja só, isso é o próprio Deus falando. E isso serve para mim e para você hoje. Enquanto nós der ouvido à palavra de Deus, enquanto eu e você obedecê-lo, a palavra do Deus vivo, todo-poderoso, nós buscar todos os dias, obedecê-lo com perseverança, com fé, determinação, ouvindo, obedecê-lo a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai estar com você aonde você estiver, em qualquer circunstância e situação da sua vida. Aquilo que era impossível olhar humano, Deus reverte a situação e traz tremenda paz, saúde e tranquilidade para a sua vida. Pode ter certeza disso, mas você tem que ser uma pessoa determinada, né? Quero dar aqui boa noite, a paz, a bênção, a tia, né? Que Deus abençoe a tia. Forte abraço, Eliene também, Ramos, né? Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, não tem coisa melhor de que nós ouvir o conselho de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos quebrado a cara para nós agindo do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Claro que sempre quando nós agimos do nosso jeito, da nossa forma, a gente acha que é o melhor. A gente acha, e a Bíblia nos diz que nós teremos que agir conforme os conselhos de Deus. Conselho de Deus. Em Provérbios, capítulo 16 de Provérbios, Deus diz assim que o homem até pode fazer planos, no seu coração, mas também lá vai nos dizer que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é melhor esperar a resposta de Deus, o melhor é esperar a resposta do Senhor Jesus, né? Então por isso que a melhor coisa é a gente aprender da palavra de Deus. E como que nós aprendemos? É exatamente lendo as escrituras, não tem outras formas, porque servir a Deus não é coisa mágica, como muitos dizem. Servir a Deus não é coisa mágica, nós aprendemos no meio da luta, não cai, não levanta, nós aprendemos no meio da guerra, é assim que nós aprendemos servir a Deus. Deus nos ensina assim, porque se Ele não ensinar eu e você no meio das guerras, da luta, da batalha, não cai, não levanta, nós nunca vamos aprender de Deus, vamos ficar esperando que caia do céu, como hoje, né? O povo de hoje, né? Essa geração de hoje, ela senta e acha que é obrigado Deus servir elas, é obrigado Deus servir. Deus está dizendo aqui para o rei Asa: rei Asa, enquanto vós estiver comigo, eu estarei com vocês. E aqui era uma época de perseguição, era uma época que eles não tinham paz. Escuta bem, eles não tinham paz nem quem saísse da cidade, não tinha paz nem quando entrasse na cidade, ninguém tinha paz. Quantas pessoas hoje que estão vivendo dessa maneira, elas não têm paz na alma, elas não têm paz nem na hora que deita, elas não têm paz nem na hora que levanta, elas não têm paz aonde vai, aonde chega, porque a paz maior, a paz aliás, a paz que completa o ser humano, ela vem de Cristo Jesus. Fora de Jesus Cristo não há paz, não há paz. A pessoa se perturba por qualquer motivo.
A pessoa ela fica com a alma perturbada, com a palavra negativa, uma coisa que não deu certo na vida dela, uma tomba que ela tomou, ou alguém passou a perna nela, é o que mais tem hoje em dia neste mundo. Por isso que a nossa fé ela tem que estar depositada num único Deus vivo, poderoso, Deus que nos conhece. Em Salmo 139 vai nos dizer bem claro que Deus nos conhece antes mesmo de eu e você ser formado no ventre materno. Deus já nos conhece, tem mais. Ele escreveu, os nossos dias estão escritos nos livros. Deus que escreveu, antes de eu e você ser informe, antes de eu e você ser formado, Deus já tinha escrito. Então é esse Deus que nós temos que se dobrar, é esse Deus que nós temos que se prostrar. Deixa o ego, a prepotência, o orgulho de lado, mas busque com toda a perseverança a servir esse Deus de corpo e alma e fé todo santo dia. O mundo está ponta cabeça, o mundo está ponta cabeça. Então esse profeta, através de Deus, avisa esse rei Asa e diz assim: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve minha Asa e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós está com ele. Veja só como é forte. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus dessa época, é o mesmo Deus hoje que me vê, que me sonda agora, eu e você que está do outro lado aí. O ar que você respira pertence a Deus. Na verdade, tudo que nós é e tudo que nós somos não pertencemos a nós, pertence a um Deus criador, um Deus que nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Deus que sabe a sua dor, o Deus que sabe cada lágrima que rola pelo seu rosto, o Deus que conhece seus pensamentos, o Deus que sabe que antes mesmo que nós vamos falar de uma coisa, na ponta da língua Deus já sabe o que nós vamos falar. Você está procurando servir a quem? Sirva aquele que te conhece, sirva aquele que nos conhece antes mesmo de a gente ser formado. É esse Deus que nós temos que nos apegar com fé e perseverança e determinação de toda a nossa fé, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso esforço. Ainda mais os últimos dias que nós estamos vivendo. Olhe em sua volta o que está acontecendo todos os dias, com seus próprios olhos. Naquela época Jesus falava, hoje nós estamos vendo. Jesus diz que no fim dos tempos, lá em Mateus 24, pai matará filho, filho contra pai, pai contra filho, né? Família destruída de várias maneiras e várias formas. O amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade ter aumentado, que é o pecado, exageradamente ter aumentado o pecado, e o amor de quase todos se esfriaria, e é o que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas, e não podemos fechar os olhos espiritual. Tem que pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Olha aqui o que vai dizer mais, olha. Se o buscarde, Deus falando, se o buscarde, ele se deixará achar. Porém, se o deixarde, vos deixarei, Deus está falando. Deus está falando para aquela nação que o rei Asa era responsável, dizendo assim: ó rei Asa, enquanto vós estiver comigo, estarei convosco. Mas se vós me buscar, Deus está dizendo, eu deixarei achar. É Deus que deixa nos achar Ele. Quando nós buscamos, Deus se apresenta. Quando nós buscamos a Deus mediante as Escrituras, tá? Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando nós buscamos a Deus mediante a palavra dEle, Ele nos deixa achar Ele. Ele se faz presente na nossa vida. Aliás, em Isaías 50 e 45 de Isaías, aliás, tem um versículo que está lendo isso hoje. Lá fala exatamente que Deus se apresenta. Ele diz: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Aquele que conforta, né? Aquele que se apresenta na vida daquele que não conhece a Ele. Como que Deus se apresenta na vida daquele que não conhece? É só você olhar os bem-feitos, a maravilha e a grandeza de Deus todos os dias. Todos os dias.
Tudo que você olhar em sua volta, veja que não tem a grandeza, o poder de Deus eterno. Então ele se apresenta nisso, na natureza, em tudo Deus se apresenta. Então o que falta é a pessoa realmente tomar posição para que Deus haja na vida dela poderosamente. A Nelita, né? Deus abençoe a Nelita Rodrigues, forte abraço. Fica todo na paz em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua família. E aí Deus alerta o Reasa, dizendo para ele: ó Reasa, se me buscarde, eu deixarei achar, porém se deixarde, vos deixarei. Então nós temos que estar atento à voz do nosso bom Deus, nós temos que estar atento à palavra do nosso bom Deus todos os dias, porque até mesmo a nossa alma, a sua alma, ela precisa ser alimentada. A sua alma necessita do alimento, ela precisa desse alimento urgentemente, tá, tia? Vou mandar aqui, adicionar a senhora aqui, tá? Ela precisa urgentemente do alimento vivo que desceu do céu, tá? Precisa urgentemente, porque sem Deus é impossível a alma do ser humano ter paz, porque é só Deus que completa o ser humano. O Deus, ele completa a nossa alma, tá? Porque é impossível o homem ter paz sem Deus. É impossível. Ele encontra um pouco de alegria aqui, um pouco de alegria. Você vê essas pessoas que elas trabalham, é esforçada, e ela diz: vou me retirar para algum lugar, viajar, para eu ter um pouco de paz. Ela tem um pouco de alegria, porque a paz de Deus na vida do ser humano, através do Senhor Jesus Cristo, a paz verdadeira, genuína, ela tem em qualquer lugar. Ela pode estar numa casinha simples, ela pode ir num trabalho, aonde ela for, ela tem paz. Porque quem está com ela é o dono da paz, que é Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que estar atento à voz do bom Deus. Espera que eu já volto, que eu vou pegar um negócio ali rápido. Já voltemos. Então, o Reasa fala para... O profeta fala para o Reasa, em continuação, nós vamos lendo aqui falando, diz assim, ó: Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus. Veja só, quero que você entenda isso aqui. Israel esteve por muito tempo, não sabe quantos anos, por muito tempo sem um verdadeiro Deus. Quer dizer que eles buscavam outra forma. O ser humano é assim. Se o ser humano não teme a Deus, não obedece a Deus, sempre ele vai depositar o seu coração em alguma coisa. Sempre o ser humano é assim. Vai depositar sua fé em alguma coisa. Porque aqui está dizendo que Israel ficou por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Então eles buscavam outros caminhos, eles buscavam exatamente outra alternativa para ter uma fé, para se apegar em alguma coisa. Quando Deus tirou o povo do Egito, né, da garra de Faraó, e quando Moisés, no meio do caminho, né, no trajeto ali exatamente da onde Deus tirou o povo até a terra prometida, e levou 40 anos, você sabe essa história, e aí, quando Moisés subiu para buscar Deus, né, ficou 40 dias, 40 noites, e Arão ficou responsável do povo. E aí, quando Moisés desce, o povo já estava tudo desorganizado, de tal maneira que fizeram um bezerro de ouro para eles, para servir. Um bezerro de ouro para se prostrar. Então, o ser humano sempre é assim. O ser humano sempre, se não buscar o verdadeiro Deus, vai buscar outra coisa para se prostrar. Infelizmente, é desta maneira. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vantuíno, forte abraço. Amanhã nós estamos aqui, toda nossa fé, clamando, invocando esse Deus Todo-Poderoso, tá bom?
em nome de Jesus. Então, Israel ficou por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Então, quer dizer que eles buscavam outra forma, outra alternativa, se dobrava para outros deuses. E aí, diz assim, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Olha aí. Porque quando a pessoa perde o interesse de buscar Deus, quando a pessoa perde o interesse de estar exatamente obedecendo a palavra de Deus, chega uma hora que ele vai buscar outra alternativa, esquece e abandona Deus. E nós não podemos ser dessa forma, desse jeito. E aí diz assim, ó, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, e foi por ele achado. Eles lembraram na hora da luta, do desespero do Deus vivo, e voltaram a clamar esse Deus Todo-Poderoso. E eles voltaram a clamar esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que aonde você estiver agora, nesse momento, clame, invoque esse Deus Todo-Poderoso, se dobre perante a Ele, e Ele vai entrar em providência na sua vida, determinado qualquer circunstância e qualquer situação da sua vida. Aqui, esse povo, exatamente estou falando da paz. Esse povo não tinha paz, porque eles estavam sem o verdadeiro Deus. Quantas pessoas que estão sem o verdadeiro Deus? Quantas pessoas que elas lutam até hoje para ter uma paz? Quantas pessoas que estão lutando da sua maneira, da sua forma, do seu jeito, mas não encontra o resultado. Porque o resultado que ela necessita, o resultado que ela precisa, está no verdadeiro Deus. E aqui esse povo era um povo lutador, era um povo que batalhava, mas eles estavam sem o verdadeiro Deus. Então, estavam angustiados, eles estavam em desespero, eles não tinham paz, nem para quem entrava, nem para quem saía. Não tinha paz. Então, esse povo aqui estava sem o verdadeiro Deus. Eles estavam lutando da forma deles, o pensamento deles. Quantos hoje estão lutando da maneira delas, da forma delas, o pensamento delas? E não chega a resultado nenhum. Elas estão lutando, dando murro em ponta de faca, dias após dias. E esse povo aqui, eles lutavam, mas eles estavam sem o verdadeiro Deus. E eles, portanto, não tinham paz. Eles viviam em luta, em guerras, porque estavam sem o verdadeiro Deus. Quantas pessoas hoje estão vivendo em lutas? Quantas pessoas hoje estão vivendo em guerra espiritual, que elas não sabem como se explicar as situações que elas estão vivendo, né? E aí diz mais assim, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha aí. É igual hoje. As pessoas hoje, elas buscam a paz, mas não encontram. Elas buscam a alegria, mas são tudo passageiro. São uma alegria que passa. A paz verdadeira que vem de Cristo Jesus, ela não passa. Você pode estar no meio da guerra, porque esse período aqui do povo de Israel, toda a vida teve guerra. Só que eles tinham guerra e não tinha paz, não tinha vitória. Eles viviam perturbada a alma deles. Eles viviam com medo, desespero. Olha que maravilha, nós estamos aqui comentando, falando da palavra de Deus, da grandeza, do poder, da salvação, da maravilha de Deus, enquanto muitas outras pessoas por aí afora estão perturbadas. Estão com a alma, você entendeu? A alma aprisionada, não tem paz na alma, está vivendo uma guerra espiritual. Se você sair em volta em sua casa, na rua, você vai ver quantas pessoas em desespero, outras se drogando, outras em bebidas,
estão ali tentando trazer uma alegria para a alma. E não consegue, ela dentro dela está uma guerra espiritual. E aqui esse povo vivia uma guerra tanto física e como uma guerra espiritual. A física, quando eles estavam com Deus, eles lutavam, batalhavam e tinham paz. Né? Tinha paz, porque se nós for olhar toda essa história aqui, segundo Crônica 15, depois Deus deu a vitória para eles, eles viviam em guerra e tinham paz. Se via Deus, ter a paz de Deus na minha, na sua alma, é nós viver em guerra e ter paz. Enquanto eu e você viver nessa matéria, nós vivemos em guerra espiritual. Mas nós só vamos ter paz na nossa alma, mediante essas guerras, quando nós vivemos em Cristo Jesus. Porque você vai deitar em paz, quando está em paz no meio de tanta luta, tanta batalha, tanta guerra. Você acabou de vencer uma luta, aparece outra. Mas dentro de você tem paz. Por quê? Porque você está em comunhão com o Criador. E esse povo aqui estava longe. Na verdade, a Bíblia nos diz aqui que Israel ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus. Quer dizer, eles buscavam outra alternativa para sobressair mediante a situação. Então, hoje, o povo está assim. Eles buscam todo tipo de alternativa e não buscam o verdadeiro Deus. Porque esses aqui, eles sabiam onde buscavam a verdadeira resposta. Eles sabiam onde buscar a paz. Eles sabiam onde buscar o resultado. Porém, eles não queriam. Eles queriam buscar da forma deles, da maneira deles, do jeito deles, para não temer e não obedecer a Deus. Hoje está assim. As pessoas sabem que o resultado que elas precisam está em Deus. O resultado que elas necessitam está em Deus. Mas para isso ela tem que se render a Deus. Para isso ela tem que se entregar à sua vida, a vida que Deus deu, aliás, que nós não temos vida nenhuma, quem nos deu é Deus. Entregar essa vida na mão de Deus, para Deus guiar a vida que ela deu, que Ele deu, aliás. Mas as pessoas, quando olham que tem que obedecê-lo, acatá-lo, uma responsabilidade, obedecê-lo, a voz de Deus, elas preferem pegar, buscar outra alternativa para resolver o problema dela. Vê se não é assim em volta, vê se não é assim na nossa própria família também. Você fala de Deus para elas, você fala de Deus, às vezes, nós nem fala mais, né? Porque todas as vezes que nós vamos falar, pessoas escarnecem, pessoas zombam, né? E aí nós nem falamos mais, só resta orar por elas, apresentar elas a Deus e acabou. Não resta outra alternativa, fazer isso. Mas elas sempre procuram alternativa para resolver os problemas delas, situações que é física, muitas das vezes, outras vezes são espirituais, mas elas não querem dar o braço a torcer, elas não querem se render à palavra de Deus. E aí buscam as outras alternativas, como eles aqui, ficaram sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem nada, porque eles não queriam. Eles não queriam se render às palavras de Deus. E aí foi quando eles estavam em angústia, eles estavam atormentados, guerra por todo lado, guerras espirituais, guerra física, porque todas as pessoas que não vivem nos planos de Deus, conforme o querer de Deus, elas vivem uma guerra espiritual. E às vezes ela nem entende, ela não vai entender porque é espiritual. E esse povo aqui de Asa, exatamente ele estava sem Deus, sem um verdadeiro Deus. E aí diz assim, ó, naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Olha aí. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, despedaçava, pois Deus os perturbou com toda a sorte de angústia. Olha aí. O próprio Deus, por que eu falei no início? Deus coloca limite no homem. Todo ser humano tem limite. Teve um rei, que você sabe a história muito bem, que ele achou que era poderoso, que era um Deus. Deus fez ele comer capim. Por 7 anos, ele foi lá comer capim no pasto. É assim que Deus faz. Quando o homem quer se exaltar demais, acha que é poderoso, pode todas as coisas, Deus abate. Deus, ele abate. Deus, ele abate. E Deus põe limite em todo ser humano. Pode ser você valente como for.
pode ser você rico, bilionário, como for. Deus coloca limite. Deus colocou limite desse povo. Se Deus não põe limite, a pessoa se destrói sozinha. A pessoa se acaba sozinha. Deus põe limite para a pessoa realmente reconhecer que não é nada, que nós somos pó da terra. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó da terra. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó da terra. E aí, eles voltaram, na sua angústia, eles voltaram para Deus. E Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e Deus atende. Ó. Mas sede forte, diz assim, ó, mas sede forte e não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra estará recompensa, terá recompensa, a vossa obra terá recompensa. Veja só, Deus dando conselho para aquele povo lá. Não desfaleça as vossas mãos. Não desfaleça o quê? Quer dizer, lute, batalhe, se coloque de pé, luta que eu estarei junto com vocês. Mas para nós lutar, Deus quer que nós lutamos de acordo com a palavra dele. Não adianta você lutar de uma maneira que nós achamos que é do nosso jeito, da nossa forma. Nós vamos só se esgotar, nós vamos só trazer cansaço para a nossa alma, para o nosso corpo e não ter resultado nenhum. Mas quando nós lutamos com a direção de Deus, com a palavra de Deus ao nosso favor, nos guiando, nosso pensamento, nosso coração, guiando tudo sobre nós, nós sobressaímos em qualquer situação. Não só nessa vida, mas também para uma vida eterna. Então o povo caiu em si e compreendeu isso, que sem Deus eles não poderiam fazer nada, que sem Deus eles não iam chegar a lugar nenhum. E aí ele se ouviu, ó, ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pátio do Senhor. Veja só, renovaram a aliança com Deus, voltaram para Deus, tiraram aquilo que é abominável que estava na vida deles para Deus trabalhar. É o que está faltando hoje para essa geração, para esse povo hoje. É tirar da vida delas, reconhecer que Deus é todo-poderoso, reconhecer que sozinha ou sozinho não vai conseguir vencer. Tirar da sua vida tudo que é abominável aos olhos de Deus, tudo aquilo que impede de trabalhar, o agir, o poder de Deus na sua vida, remova, conforme diz as Escrituras, a palavra de Deus, não é o que eu estou falando, e aí Deus entrará em providência sobre a sua vida, tamanho grande poder, porque quem tem poder e é poderoso é Deus, e aí ele entra na sua vida. Se tem alguém que quer lutar ao meu favor e o seu favor, esse alguém é Deus. Experimente. Esse alguém é Deus. Somente Ele tem esse prazer de lutar ao meu favor, ao seu favor, e mais ninguém. Todas as pessoas que estão em sua volta, se elas disserem que vai lutar ao seu favor, uma hora elas cansam. Uma hora elas não conseguem ouvir, o próprio Deus vai fazê-las cansarem. Você sabe por quê? Porque Deus, o próprio Deus, quer se fazer forte na sua vida. É o próprio Deus. É o próprio Deus que quer se fazer forte na sua vida. Como aqui, este povo, eles reconheceram que era Deus que estava falando com eles. Eles tiraram dos meios deles, daquela terra, tudo que era abominável aos olhos de Deus. E Deus se fez presente no meio deles. É isso que nós temos que fazer hoje. Tudo aquilo que impede a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho, tudo isso que impede o agir de Deus, ele tem que ser removido da nossa vida. Ele tem que ser tirado da nossa vida, para que Deus tenha liberdade, totalmente liberdade para trabalhar na nossa vida.
Aqui Deus queria trabalhar na vida desse povo, porque foi Deus que mandou o profeta, o filho de Odete, falar com Geazi. Deus queria manifestar novamente na vida desse povo, mas tinha algo que impedia. Por mais que Deus queria, tinha algo que impedia. Eles serviam a outros deuses. Eles adoravam outros deuses. E Deus não podia se manifestar na vida deles, literalmente. E quando o rei Asa remove tudo isso, olha o que acontece. Congregou todo Judá e Benjamim também, os de Efraim, Manassés, Simeão, que morava no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniu-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despejo que trouxeram 700 bois, 700 mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus, dos seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. O que faz diferença é isso. Buscar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E aí Deus se faz presente. Porque Deus é Pai, Deus é misericordioso. E aí diz assim ainda, entrar em aliança, e de que todos aqueles que não buscassem ao Senhor Deus de Israel morressem, tanto maior como menor, também homens como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clareza e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por ele foi achado, e o Senhor lhe deu paz por toda a terra. Glória a Deus. Olha que maravilha, meus amados. Olha que maravilha você se empenhar a buscar esse Deus. Você se empenhar e buscar esse Deus de corpo e alma, de todo o seu coração. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai deixar você desamparado nem nesta vida, nem na vida por vir. Porque a promessa dele é eterna. A palavra dele é eterna. Mas as pessoas preferem lutar da maneira delas, da forma delas. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos pregar esse mesmo versículo aqui de manhã. Se Deus nos permitir, porque isso aqui é muito forte. Tem muita coisa aqui. É muito forte isso aqui. Para a gente parar de lutar da nossa maneira. Para a gente parar de lutar da nossa forma, procurar sempre um jeitinho, uma maneira. Isso não vai adiantar, só vai nos cansar. Só vai trazer para nós peso. Só vai trazer para nós dor, sofrimento. Mas se nós lutamos de acordo com a direção da palavra de Deus em toda a área da nossa vida, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai fazer você sobressair. Por mais que o mundo e o inferno esteja contra mim e contra você, por mais maior que seja a guerra que nós estamos enfrentando, Deus será comigo e com você, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, medite nessa palavra. Segundo Crônicas, capítulo 15. Medita de toda a sua fé, de toda a sua alma, que Deus vai falar com você. Pode ter certeza disso, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Irmão Votoim, amanhã nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, irmão, conceda ao irmão uma boa noite de sono e a todos que vão assistir esse vídeo depois, tá bom? Que Deus abençoe sua família, sua casa. E todo sábado, se Deus nos permitir, nós vamos estar aqui às 7 horas da noite fazendo mais vídeo, porque nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos orientar essas pessoas. Nós não podemos pegar a palavra de Deus só para nós. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que orientar as pessoas. Tem muitos que estão dormindo. Tem muitos que estão buscando outra estratégia, da maneira delas, da forma delas, e nós temos que alertar que não vai dar certo. Não vai dar certo. Alertar ela conforme a palavra de Deus, não é conforme o nosso pensar, o nosso jeito. Isso nunca dá certo. Só vamos arrumar confusão, né?
Mas se nós mostrar para ela na palavra como tem que ser, ela acatar, isso vai dar certo, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos deixar marcado aqui já para o sábado que vem, se Deus assim nos permitir, nós estar de volta, 7 horas da noite, falando da palavra do nosso bom Deus, em nome de Jesus. Pode ter certeza que Deus vai fazer você sobressair mediante qualquer saúde que você estiver enfrentando. Aliás, a luta que seja ela física ou espiritual. Se você valorizar a palavra de Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, Deus fará você sobressair. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe. Tia, um forte abraço. Vantuíne, um forte abraço. Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.